Olá, tudo bem? Neste vídeo, vamos resolver a questão número 32 do ENAD 2011, prova de engenharia elétrica, que trata sobre o tema fluxo de carga. Ok? Então vamos lá, vamos começar. Então, questão número 32 do ENAD 2011, que diz assim: o fluxo de carga é uma das ferramentas matemáticas mais importantes e utilizadas pelos engenheiros eletricistas que projetam, analisam e operam o sistema elétrico de potência. Atualmente existe uma diversidade de programas que executam o cálculo do fluxo de carga e que são utilizados para o sistema de alta tensão ou de distribuição. O cálculo do fluxo de carga estático em um sistema elétrico consiste essencialmente na 1. Determinação das tensões e ângulos de fases para cada barra do sistema. 2. Determinação da distribuição dos fluxos de potências ativa e reativa que fluem pelo sistema. 3. Solução de um conjunto de equações diferenciais que descrevem o comportamento das máquinas síncronas, simulação de transitórios. 4. Solução de um conjunto de equações pelo método de Gauss-Jordan. É correto apenas o que se afirma, e aí estão, né, as alternativas. Então vamos lá, né? Na nossa solução, primeiramente, né, vamos apresentar o conceito central, né, o que é o fluxo de carga, né, o load flow, que é o seguinte: o fluxo de carga estático é um problema fundamental em sistemas elétricos de potência cujo objetivo é determinar o estado de operação em regime permanente, steady state, ok? Não em regime transitório, regime permanente. Esse detalhe é muito importante. Então, ele resolve essencialmente, tá? Então, a questão aqui do fluxo de carga. Tensões nas barras, né? Ou seja, a questão relativa aos módulos e o próprio ângulo, né, dessas tensões, fluxo de potência nas linhas, né? Potência ativa, reativa, potências injetadas e absorvidas, ok? Tudo isso a partir de equações algébricas e não lineares, tá? Equações algébricas não lineares, derivadas das leis de Kirchhoff. Continuando, então, vamos agora, né, após essa breve contextualização, né, em função do enunciado da questão, vamos analisar cada uma das alternativas. Então, a primeira, ou desculpa, das afirmações. Na primeira afirmação diz o seguinte: determinação das tensões e ângulos de fase para cada barra do sistema. Então, de acordo com a nossa breve, né, revisão que nós fizemos no slide anterior, essa alternativa é verdadeira, tá? Porque trata basicamente, né, das tensões e dos ângulos de fase nessas barras do sistema, tá? Então, essa alternativa 1, ou desculpa, essa afirmação 1, ela é verdadeira. Então, basicamente, essa é a principal finalidade do fluxo de carga, né? O objetivo principal dela é justamente esse, tá? Tratar dessas tensões e dos seus respectivos ângulos. Então, em cada barra do sistema, o que nós queremos encontrar? O módulo da tensão, V, e o θ, né? O ângulo de fase, tá? Essas variáveis definem completamente o estado elétrico da rede, tá? Portanto, afirmação 1, verdadeira. Vamos agora para a afirmação 2, que diz o seguinte: determinação da distribuição dos fluxos de potência ativa e reativa que fluem pelo sistema. Então, conforme a nossa breve revisão já feita ali, né, no início, essa afirmação também é verdadeira, pois ela trata também dessa determinação dessa distribuição dos fluxos de potência, tanto ativa quanto reativa, que fluem, né, pelo sistema.
Então, também é verdadeira. Uma vez que conhecemos as tensões e os ângulos, né, calculamos as potências das linhas e transformadores. É uma consequência. Sabemos como a energia flui no sistema, portanto, né, isso só ratifica, né, essa nossa afirmação número 2. Em outras palavras, o fluxo de carga permite analisar o transporte de potência P e Q, ou seja, potência ativa e reativa. Essa é uma consequência direta da solução das tensões, como nós falamos aqui em cima, né? Então, perfeitamente relacionado. Vamos ver agora a alternativa, a afirmação número 3. Solução de um conjunto de equações diferenciais que descrevem o comportamento das máquinas síncronas, simulação de transitórios. Então, aqui já vemos que essa afirmação está errada, né? Porque, como vimos, a parte, né, que diz respeito ao fluxo de carga, ela trata basicamente sobre regime permanente, não transitório, né? Então, essa afirmação 3 está errada, ela é falsa, tá? Então, a afirmação é falsa. Aqui está o ponto-chave da diferença entre essas análises. Então, a gente aqui tem uma tabela que mostra simplificadamente, né, sobre esse tema. Então, o tipo de análise, fluxo de carga e transitórios. Para fluxo de carga, a característica é regime permanente, equações algébricas, tá? Eu até chamei a atenção na leitura, né, do enunciado. Já transitórios, né, tipo de análise transitória, é a dinâmica no tempo, equações diferenciais, tá? Então, a afirmação 3 ela é falsa. Então, fluxo de carga não considera dinâmica, é regime permanente. Não modela comportamento de máquina ao longo do tempo, ok? Então, esse item, né, descreve análise de estabilidade transitória, não fluxo de carga, tá? Esse item número 3. Já o 4, né, solução de um conjunto de equações pelo método de Gauss-Jordan, tá? Aqui, basicamente, essa afirmação leva você a ter conhecimento de alguns desses métodos, né? E a gente, né, pode afirmar que essa afirmação também é falsa, né? No contexto, né, da análise da questão, já que a gente trata, né, sobre fluxo de carga, e esse método Gauss-Jordan não se aplica, tá? Então, quem aí quiser se aprofundar nesses métodos, né, a gente vai apresentar outros aqui, aí você pode, né, se aprofundar, já que o objetivo aqui não é esse, tá? Então, embora métodos numéricos sejam usados, né, para o fluxo de carga, tá? Resolve equações não lineares, né, algébricas, como a gente já mostrou, usa métodos interativos, né? São alguns métodos aqui indicados que resolvem questões relacionadas ao fluxo de carga, como Gauss-Seidel, Newton-Raphson, que é o mais comum, Raphson, né, que é o mais comum, e Fest-Decalped, tá? Então, esses aqui podem ser utilizados aí no fluxo de carga, da mesma forma, caso tenham interesse, vocês podem se aprofundar em cada um desses aí, tá? E o método Gauss-Jordan, né, é para sistemas lineares, né, os transitórios que a gente falou anteriormente. Não é adequado diretamente para problema de fluxo de carga, tá bom? Portanto, né, se quiser memorizar rapidamente, né, fluxo de carga, estado estacionário, né, regime permanente, equações algébricas, transitórios, dinâmica, equações diferenciais, tá? Então, breve resumo do contexto que a gente analisou dessa questão. Com isso, né, é correto apenas o que se afirma em apenas a 1 e 2, né? Então, alternativa letra A. Ok? Espero, né, que a questão tenha sido útil para você, tá? Eu, de antemão, já convido você para o próximo vídeo, onde traremos, né, mais uma resolução de outra questão do ENAD, ok? Então, agradeço, né, pela sua participação
convidando mais uma vez para os próximos vídeos. Então, até lá.